Bom dia a todos, bem-vindos mais uma vez à nossa Academia Hermética Urânia. Aqueles que são novos aí, que foram acessados pelos links que foram divulgados essa semana aí, também sejam bem-vindos. Tá? É um projeto novo, um projeto sem muitas pretensões, conforme nós iremos ver ao longo da apresentação. Mais uma vez, bom dia a todos. Bom, nossa palestra de hoje vai ser sobre gnose e gnosticismo. Nosso objetivo é definir conceitos de gnose e gnosticismo, explicar o movimento gnóstico ou os movimentos gnósticos, desmistificar o gnosticismo, como está o gnosticismo hoje, né, no passado, do passado até os dias de hoje, e levantar alguns questionamentos e curiosidades. Por que estudar gnosticismo se nós somos uma academia voltada, né, de estudos mais voltado ao hermetismo? Bom, existem certas diferenças entre o hermetismo e o gnosticismo, mas a busca pela verdade é única. Então, qualquer ferramenta que nos auxilie a encontrar a verdade, ela será bem-vinda. Por isso, buscamos na Cabala, que também não faz parte dos estudos herméticos, e no gnosticismo, ferramentas auxiliares para tentar entender o incognoscível. Afinal, todos beberam da mesma fonte. O gnosticismo tem uma profunda ligação com a narrativa ocidental. Ele precisa ser entendido e nunca descartado. É comum, né, quando a gente faz pesquisa pelo YouTube, de vários filósofos, vários acadêmicos e teólogos descendo o malho no gnosticismo. É muito curioso isso. E nós vamos observar aqui pessoas respeitadas, pessoas sérias ali, com nome, né, com históricos bons. Mas nós vamos entender um pouquinho por que eles têm esse comportamento ao longo da nossa apresentação. Vamos recordar o objetivo da academia, rapidamente, né? Os conceitos básicos, tudo muda, menos a verdade. Então, nossa grande finalidade aqui, um dos nossos grandes objetivos é a busca pela verdade. Eu coloco verdade com V maiúsculo, porque aquela verdade é a verdade verdadeira. Não somos uma ordem, não somos uma sociedade secreta, não somos nenhuma instituição iniciática, nós não temos linhagem, não temos patente. Nós somos um grupo de estudos baseados nos documentos acadêmicos, livros. Relembrar o que é uma metanarrativa, uma das nossas primeiras apresentações, nós falamos o que é uma metanarrativa, rapidamente só lembrar, cada um de nós, desde que nós nascemos, vamos criando narrativas, né? Dos nossos pais, os nossos amigos, nossos parentes, nossos amigos da escola, nossos professores vão dando dados, esses dados vão entrando no nosso subconsciente, eles vão se acamando e por ação ou reação vão construindo a nossa narrativa. Então, cada um de nós tem uma narrativa. Alguns de nós temos narrativas muito próximas e outros de nós temos narrativas totalmente opostas, valores diferentes. Então, nós não rotulamos, respeitamos a metanarrativa de cada um. Nós não rotulamos e também não nos rotulamos. O que vocês são? Vocês são gnósticos, são herméticos, são cristãos, são pagãos? Nós não somos nada, somos apenas estudantes. Não somos os donos da verdade. Eu coloquei a verdade com V minúsculo, né? Porque essa verdade ela muda com o tempo, conforme as informações surgem. Então, o que hoje pensamos ser certo, amanhã pode não ser. Mas pesquisamos sem fantasias ou delírios. Isso é o que mais assusta as pessoas, porque como a gente não fantasia e não deliramos, a princípio, né? Somente por comentar sobre gnosticismo, alguns já vão achar que é delírio ou fantasia, mas a gente tem um limite de delírio, vamos chamar assim. Eu acho que seria talvez o mais interessante de colocar nesse texto, seria temos limites para os nossos delírios e fantasias. Apenas gostamos de compartilhar essas pesquisas e somos conscientes que não somos doutores no assunto. Buscamos entender e praticar o belo, o verdadeiro e o justo. O objetivo maior, ser uma pessoa melhor do que ontem. Então vamos seguir esse sumário. Ambientação dos termos, gnosticismo hoje e uma conclusão. Só para relembrar, já falamos um pouco sobre a metafísica, né, na filosofia, vamos relembrar rapidamente. Metafísica é um dos ramos da filosofia. Lembrando que metafísica vem de metaphysis, né, além da física.
Physis era a natureza para os gregos, não a natureza como não a física que a gente aprende na escola, né? Mas sim a natureza como um todo, o plano onde nós estamos, e eles incluíam também nessa natureza o mundo dos deuses. Então, os deuses faziam parte da Physis, incluindo o ar que respiramos, o mundo dos deuses. A metafísica, então, está relacionada com um aspecto fundamental da realidade, incluindo a relação entre mente e matéria. Então, aqui, relação entre mente e matéria, cada um tem uma mente. Essa mente é influenciada pela metanarrativa de cada um. Então, a percepção metafísica, como é a junção da mente de cada um com a matéria percebida, ela vai ter uma realidade diferente. Então, a metafísica, ela tem um reflexo, ela é reflexo da nossa metanarrativa. Resumindo, algo além da physis, mas que tem um sentido próprio de indivíduo para indivíduo. A importância desse assunto é pendular, conforme a época e o local. Ora, o materialismo é mais importante, ora, a metafísica. Então é comum nós analisarmos a história desde os tempos antigos, a forma como se dá conta, se valoriza essas percepções. Então nós temos períodos de dar muito valor à metafísica, então como a metafísica ela é muito subjetiva, ela permite catedráticos terem falado asneiras. E depois você entra num período de anti-asneiras, né? Como o período do racionalismo, você vai ter um Isaac Newton dizendo, olha, não interessa o que você pensa, não interessa o que você prova. E depois a gente volta novamente para aquela turma do peraí, não é tão assim, porque a mente e o processo do desenvolvimento da inteligência, do intelecto, então a gente fica nesse pêndulo de excesso de materialismo, ou seja, só acredito naquilo que eu vejo, e momentos de que a reflexão e a intuição e a meditação, elas também têm importância. Isso a nível social, né? Não só para quem estuda, mas eu estou falando assim a nível global. Segundo, agora um outro dado, uma outra informação que eu gostaria que vocês armazenassem. Norberto Bobbio, ele é um cientista político, foi senador italiano, já falecido, e ele cria uma tese que a sociedade ela é constituída por 3 poderes, não aqueles 3 poderes da Constituição, né? De uma forma geral. Então, o poder econômico, o poder político e o poder ideológico. O poder econômico é aquele que dá as cartas. Ele é que banca tudo que é feito. Ele manda na política, ele manda na ideologia. Então, a economia não tem partido e não tem ideologia. Depois vem o poder político. É ele que faz as coisas acontecerem. Só que para acontecer, precisa-se de um apoio ideológico, dar validade àquilo que acontece. Então você tem um poder ideológico. Então um sustenta, um cumpre e outro banca. A filosofia, história, religião, educação, cultura fazem parte do poder ideológico. Por meio das escolas, igrejas e mídia, ele apoia a política. Então o que nós vamos discutir aqui hoje é questionar um pouco o que fizeram com o poder ideológico para sustentar a política e a economia nos últimos 2000 anos. Como a filosofia e a religião têm pontos comuns, é fundamental manipulá-las para preservar o poder político, tendo como ratificador ou retificador a filosofia acadêmica. Ou seja, o que é dito nas universidades ou nas igrejas é o que é feito, é o que é dado como verdade, pura e simples. Quem não concorda ou é louco ou é um imbecil, segundo a visão acadêmica. Um ignorante, um analfabeto no sentido de não conhecer os fundamentos acadêmicos. O que é religião e os 2 tipos básicos? Então, já que a religião ela faz parte do poder ideológico, vamos entender um pouquinho do que ela é feita, né? Vamos abrir um pouco como o que é religião. Então, vamos para o vocábulo, né? Que é muito interessante a etimologia de cada vocábulo para entender um pouco o significado intrínseco do verbete. Então, a primeira formação da palavra religião vem de religere, né? Que é o sentido mais antigo encontrado, que significa essencialmente o ato da prática de adoração. É um fazer escrupuloso que determina uma relação com os deuses, no sentido de rigidez, normas e rotina. Ou seja, todo templo antigo tinha aquela comunidade que cuidava daquele templo.
Então, pegar aqui um templo de Afrodite. Tinha os que iam lá, né, um trabalhador, um comerciante, um agricultor, ia lá render homenagens a Afrodite ou a qualquer outra divindade. Peguei Afrodite porque veio. Mas também tinham aqueles que cuidavam de limpar o templo, de trocar as frutas que foram oferecidas, de avisar, de montar o calendário de atividades e de reservar a sua vida para aquela divindade. Esse ato era o religere. Eles eram os religiosos, vamos chamar assim. Não tinha uma visão como toda a comunidade era religiosa, né? Mas aqueles ali eram os religiosos. Mais tarde, mais à frente, principalmente no início do cristianismo, ele tem uma outra noção, um outro sentido, que é o religare. O religare é mais conhecido para explicar a religião. É o que é mais difundido. Todo mundo acha, né, acredita que a palavra religião vem de religare. Pois dá a entender que a religião tem uma função de ligar o homem a algo. E isso é muito utilizado no iniciozinho do cristianismo, porque dizia, olha, para você chegar a Deus, ou para chegar a Jesus, ou para chegar ao divino, você precisa de uma religião. É ela que vai te ligar ao além. É interessante preservar essa ideia, porque nós vamos ver mais para frente essa noção de tentar entender o além, de tentar se comunicar com o além. Então a religião ela vai fazer essa ponte. Então nós teríamos, já adiantando lá para frente, mas sem perder a continuidade do pensamento, nós teríamos duas formas de entender o oculto. Ou por meio de uma meditação metafísica, ou por meio de um ato de religare. Contudo, o mais importante é, independente de tudo isso, as religiões, principalmente as ocidentais, impõem regras sociais para a manutenção do poder. Então eles pegaram aquele sentido religere, que era de você fazer um ofício de devoção à divindade, e ampliaram para o público. Veja, se você não religere, você não consegue religare. Então eles fizeram a junção e hoje em dia a religião aqui no Ocidente, ok? Se a gente falar religião no mundo, a gente vai ampliar o conceito, vamos ter que colocar outros verbetes aí. Mas, como eu disse, vamos falar do gnosticismo, que são os últimos 2000 anos. Então vamos, para a gente não ampliar muito o leque. Sempre existiram religiões públicas e religiões de mistérios. Estas últimas, as de mistérios, a verdade era preservada. Então é interessante a gente começar a perceber isso aí. Nós temos a religião para o povo. Aquele que vai caminhar quilômetros para fazer uma oferenda, vai caminhar quilômetros para agradecer, vai caminhar quilômetros para fazer um pedido. E você vai ter aqueles que vão cuidar do templo. Aqueles que vão cuidar do templo, eles aos poucos eles vão saber separar dentre os buscadores aqueles que realmente querem ter um contato melhor com o além, entender um pouco mais sobre os mistérios daquela religião, o que aquela religião realmente faz, e outros realmente não buscam isso, não tem essa curiosidade. Então ela tem esses dois viés. E aí bate muito com aquele conceito do exotérico e o esotérico, que o pessoal que já está acostumado a estudar esoterismo, misticismo, ocultismo, ordens esotéricas, já ouviram falar. O exotérico é todo conhecimento e ou organizações que são abertos ao público em geral. Então, qualquer instituição, isso aqui que nós estamos fazendo agora, é um conhecimento exotérico. Nós temos o mesoetérico, é todo conhecimento que prepara para alguém acessar o mundo esotérico. Ou seja, podemos falar que a antiga e mística Ordem Rosa Cruz, a maçonaria, Aurum Solis, que são ordens que elas são o martinismo. Nós temos ordens que elas são assim, ela trata de assuntos exotéricos, ou seja, assuntos que vocês vão encontrar em qualquer livro publicado, mas também alguns assuntos reservados, que normalmente são passados em momentos específicos, né? Durante um ritual, durante uma conversa, com menos pessoas, com aquelas pessoas que já têm uma interpretação mais aprofundada, não está ali de curioso, não está ali de passagem, realmente, ou está ali por uma curiosidade social, mas sim porque realmente está buscando algo.
E aí essa pessoa começa aos poucos, olha só, tem mais coisa para você aprender. E aí ela vai aprendendo. Então são essas organizações mesoetéricas. A maioria delas, tá? E as organizações esotéricas? É todo conhecimento e ou organizações que são fechados a grande parte de pessoas, acessível apenas àqueles que buscam sinceramente um conhecimento superior. E aí, esse esotérico que eu estou usando aqui é o secreto mesmo, tá? Não é aquele esotérico, eu faço parte de uma ordem esotérica. Ok, na verdade, ou ela é exotérica ou mesoetérica. Eu estou falando aqui daquela ordem que ninguém sabe que existe. Você é chamado num canto, depois de alguns anos, tipo 10 anos, 7 anos daquela organização, você é chamado num canto, a pessoa chega para você e fala, olha só, eu vi que você gosta do assunto, é dedicado, se você estiver interessado, tem mais coisa para você aprender. Mas isso depois de muito tempo, depois da pessoa de observarem que aquela pessoa é do bem, é uma pessoa que tem ética, que tem moral, que não é leviana, né? Aí sim que é por conta de não entregar pérolas aos porcos. Este conhecimento tem uma proposta libertadora. E essa liberdade aqui não é aquela liberdade de eu sou livre, posso sair fazendo o que eu quiser. É uma liberdade de consciência, é uma liberdade de se sentir livre de todo pensamento opositor, de todo conceito opositor, uma liberdade interna mesmo. Por isso precisa ser protegido dos poderes temporais e é constantemente atacado. Veja, tem muita gente que às vezes quer entrar numa ordem para saber o que tem ali dentro para depois esculhambar, falar mal, falar que só tem maluco, discordar totalmente. Por quê? Porque a narrativa daquela pessoa não bate com a proposta daquela organização. Ou ela realmente é espírito de porco. É uma pessoa infeliz que quer ver todos infelizes. Continuando, escolas ou religiões de mistérios têm o mesmo princípios estruturais. Então, tanto as religiões quanto as organizações têm esse princípio, exo, meso e eso. Algumas organizações, então, Vitor, vem cá, a organização tal, ela tem esses 3 níveis? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Porque o esotérico é tão fechado que a gente não sabe qual que tem, qual que não tem. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Mas se ela diz que tem, é porque não tem. Mistério vem do grego mysterium, rito ou doutrina secreta. É o mesmo radical de mistes, pessoa iniciada nos segredos, olha que interessante, e de mien, que é fechar. Mas esse fechar realmente um fechar no sentido metafórico, né? Fechar os olhos e não passar o que você aprendeu. É um segredo, fechar-se no segredo, deixar o segredo fechado, guardado em você. A palavra mitos e mistagogo, ou mistagogo, compartilham do mesmo radical. Lá para frente nós vamos entender melhor o significado de mistagogo. As organizações cujos ensinamentos são voltados para a metafísica são as entradas para os mistérios. O desafio é separar o joio do trigo. Ou seja, muitas ordens dizem que fazem e acontecem, mas são mentirosas. Então, inventam coisas, pegam ensinamentos exotéricos misturados com fantasias e dizem que são verdades. Intencionalmente ou por ignorância, né? Vamos agora partir já, então, entendido essa parte toda, esses conceitos que são importantes para a gente começar a criar, construirmos nosso conhecimento no dia de hoje. Vamos agora nos aprofundar um pouquinho mais. Nós temos a ideia de enoses e gnoses. Então, Vitor, o que é enoses e gnoses? Vamos lá. O pitagorismo, aquela nossa reunião sobre os números, né? Eu falei um pouco sobre o pitagorismo e o conceito do uno. Então, eu vou utilizar sempre o termo uno para designar a mente superior, além de tudo, tá? As religiões de mistérios, como os órficos e os eulusinos, levam à reflexão da vida após a morte. Então, até então, cada um tinha uma forma, cada cidade, cada clã, cada tribo, cada povo tinha uma forma de encarar a morte. Alguns acreditavam que ia para o Hades, e ia ficar lá para sempre, no Hades, né? Nunca mais ia voltar. Outros achavam que ia morrer, mas um dia um Messias, um Salvador, ia trazer todos da morte e ressuscitariam.
Outros acreditavam que, dependendo dos seus feitos, se fosse um feito nobre e valoroso, você ia ficar num paraíso, ia ficar bebendo, né, como os vikings, né, ia ficar lá no Valhalla, ia ficar bebendo, etc. Outros, você iria por um paraíso com 1000 virgens. Olha que interessante esse conceito do pós-morte. Então tinha de tudo, né? Não havia um conceito do que acontece realmente depois da morte. Tem outros casos que o morto era chamado, então fazia-se cultos ao morto para que o espírito daquele morto continuasse protegendo a tribo. Né? Isso é muito comum no pensamento das religiões africanas. Enfim, ainda hoje, no passado era comum na Europa e na Ásia. Ainda é em alguns lugares. O próprio cristianismo carrega um pouco isso, porque guardar ossos de um santo remonta um pouco a você continuar ligado a esse pensamento do culto ao morto. Mas aí é um outro assunto. Então tinham várias formas. O ofismo, ele vem com uma outra proposta. Ele fala, olha, você morre, mas você volta. Opa, então existe algo além, existe uma dualidade. Então, eu tenho uma matéria, mas tem algo que sobrevive. Porque a matéria vai apodrecer, mas o meu espírito, minha alma, ela permanece. Então, começam a pensar sobre isso. Então, com essas duas ideias de base, né, tanto o conceito do uno, de algo muito além, de não consegue se entender, e as escolas de mistérios, Platão, na sua obra de Timeu, lança a ideia do demiurgo. E na obra A República ele trabalha com o conceito do mito da caverna. Tá? O mito da caverna, não dá tempo de eu falar sobre ele, gostaria que todos depois pesquisassem. Tá? É interessante. O filme Matrix é o mito da caverna, é a descrição de mito da caverna, mas basicamente é aquilo. São pessoas vivendo em uma caverna, acorrentadas, e o que elas percebem são apenas projeções na parede de uma caverna. Um deles consegue sair, se solta da corrente, atravessa toda essa caverna e vê um universo rico, colorido, multidimensional. Depois ele retorna para contar aos acorrentados daquela caverna como é maravilhoso o mundo lá fora. E, por incrível que pareça, ele é apedrejado e crucificado. Né? Então, interessante aqueles que saem a curtir o barato e deixa quem está acorrentado continuar na ilusão, porque não adianta chamar quem está iludido. Ele só sai da ilusão quando ele está pronto para sair da ilusão. Os neoplatônicos irão trabalhar todo esse conjunto e desenvolverão o estudo da enosis. As maiores diferenças e conflitos entre os neoplatônicos e os gnósticos são as narrativas e os mitos, mas em essência são muito próximos. Por que, Vitor? Por que você está falando da enosis? Porque nossa academia, né, ela tem essa pegada mais platônica. Então vamos entender a enosis dos platônicos e depois pular para a gnosis, o conceito dos gnósticos. Então a enologia é o discurso filosófico sobre o uno, que aparece principalmente na filosofia do Plotino. Já falamos sobre Plotino lá atrás, né? Basicamente, para a gente ganhar tempo, é comparado ao estado de nirvana. Tá? O Plotino chama de tábula rasa. Então é um sentimento da sua mente ficar sem assim, é isso, é nozes, e você entra no estado de contemplação, mas um estado de contemplação não de meditação. Vou ficar no estado zen. Não, não é isso. É algo muito mais além. A enologia pode ser contrastada com a ontologia, que existe a questão de entender o ser. No neoplatonismo, o objetivo da enosis é a união com o que é fundamental na existência, além da realidade, o uno. Muito semelhante com um princípio cabalístico, que é a união com Deus. Diferente da teologia, pois não quer especular sobre o divino, mas sim experienciar a união com o divino. Então, os teólogos, eles ficam sentados conversando, dizendo se Deus tem barba grande, se não tem barba grande, se ele é manifestação trina, se é manifestação cétupla. E essa é a discussão dos teólogos, né? Quem é Jesus? O que é o quê? Já o enólogo não. O enólogo ele entra num estado de meditação, de acesso, enfim, várias técnicas, e nesse processo ele entra em contato com o uno e aí ele entende o que é o uno. Então, logicamente, cada um vai ter uma percepção do que é o uno. Então, a enosis ela é muito semelhante à própria metafísica, porque é uma percepção.
Eu posso entrar nesse estado, ter uma percepção do que é o Uno, vou escrever um livro sobre isso, é a minha experiência, é a minha teosofia, que é diferente, às vezes, de uma outra pessoa que vai fazer. Aquela outra pessoa vai fazer, vai escrever o livro dela, vai contar o relato dela e vai explicar como é que o universo é para ela. Então, nós temos que respeitar a forma que cada um entra em enós e a forma como cada um lê. E é importante, quando a gente pega um livro desse, de algum desses escritores, algum desses místicos, entender o histórico dele, a metanarrativa dele, para entender por que ele teve aquela percepção. Isso que é interessante, porque às vezes a gente pega um autor, pega um parágrafo e destrói aquele autor, ou eleva a milésima potência o valor daquele autor. Então a gente tem que entender o conjunto social que ele vivia, a forma como ele vivia, o que ele pensava, como é que as pessoas pensavam sobre o mundo naquela época, e viajar no tempo, entrar na vida daquela pessoa e entender por que a interpretação, a compreensão do Uno é daquele jeito. Isso aqui é interessante, porque não é só pegar o livro e ler e, tá, legal, entendi. É importante isso porque você vai vivenciar a experiência do outro e vai entender, ele teve essa percepção. Então, enquanto não consegue cada um fazer a sua enosis, é a forma que tem para tentar entender o Uno. As grandes perguntas de onde eu vim, o que eu faço aqui, qual o sentido de estar aqui, para onde vou, lembra o processo de enosis, mas ele é especulativo. Então, começamos a ver uma diferença entre enosis e gnoses. Enquanto a enosis é contemplativa, a gnosis ela é especulativa, ela quer entender, ela quer conversar, ela quer respostas, ela quer fazer perguntas para o Uno e quer obter respostas do Uno. Agora, o grande problema é o que fazer com essa resposta. Esse é que é o problema do gnosticismo. O que você faz depois que você obtém essa resposta? Porque conhecimento é poder. Então você pode usar esse poder para se libertar e libertar a sociedade, ou escravizar a sociedade. A gnose é um conhecimento pessoal que brota do coração de forma misteriosa e intuitiva. É a busca do conhecimento, não conhecimento intelectual, mas aquele conhecimento que dá sentido à vida humana, que a torna plena de significado, porque permite o encontro do homem com a sua essência eterna e maravilhosa. Aí eu faço uma observação rápida aqui. Hoje em dia, logicamente, o termo estado de gnose ou entrar em gnose está ressignificado. A turma do Chaos Magic utiliza muito esse termo. É muito semelhante a um estado contemplativo, de meditação profunda, um estado zen de mente. Então eles chamam de estamos em gnoses. Tá? Mas para a gente hoje aqui, nós vamos empregar o termo gnoses como você estar em contato com uma experiência muito metafísica e obter respostas, tá? E essas respostas elas serão insights, vão ser insights que você vai receber e vai abrir a sua consciência. Esses insights são respostas que podem vir do subconsciente ou alguma energia, alguma potência, alguma divindade, algum éon, não sei lá o que lhe dará essa resposta. Gnose eu conheço direto sobre o divino. Para os gnósticos antigos, a gnose existia no âmbito da cosmologia, do mito e da antropologia, e da prática usada dentro dos seus grupos. Assim, a gnose não era apenas uma iluminação, como a enosis, mas também viria acompanhada por uma compreensão sobre quem somos, o que nos tornamos, as perguntas de sempre, né? Como eu posso me libertar? Ou seja, as respostas a tudo que acontece na história do mito da caverna. Então, se no mito da caverna estamos acorrentados, por que estamos acorrentados? O que acontece quando eu saio dessa corrente? O que acontece quando eu saio da caverna? Como eu posso arrebentar essa corrente? Por que me acorrentaram? Por que os outros ainda estão acorrentados? Seus mitos e linguagens são deturpados, muitas vezes intencionalmente, e outras por ignorância. A gnose, o gnosticismo, como o assunto é muito abstrato, nossa mente concreta tem dificuldade de entender isso aí, ela precisa de histórias, contar histórias, né? É o que acontece. A gente pode ir num filme, algumas pessoas vão se sensibilizar com o filme e outros não vão se sensibilizar. A gente pode, não é uma gnose, mas a gente pode falar que é bem próximo a isso, porque alguns foram tocados, outros não. Então, algumas informações, a sensação de gnose, ela é própria.
E só podemos conversar com quem está nesse nível também próprio. Então, as pessoas que começam a entrar nessa vibe da gnose, de estudar isso, de se aprofundar nisso aí, conseguem conversar com quem está nisso também. Quem ainda não está, precisa de fazer uma construção do conhecimento, né? Para colocar um background, tentar entender passo a passo. Agora a gente pode conversar, porque eu já estou entendendo quando você usa essa palavra tem esse significado todo por trás. Então, os gnósticos faziam isso. Eles criavam histórias e aquela história passava para o domínio da comunidade e, através desses mitos, eles conseguiam passar o conhecimento. Só que muitas pessoas acreditam, que esses mitos eles eram ao pé da letra, eram no sentido literal, mas não eram no sentido literal. Eram alegorias, né? Então eles pegam as alegorias e avacalham aquela alegoria, mas era só uma alegoria. Gnosticismo é o conjunto de religiões, agora vamos falar do gnosticismo. É um conjunto de religiões que surgiram baseadas nos mitos e símbolos gnósticos. Com acesso a esses ensinamentos, como o acesso a esses ensinamentos são fechados, muitas comunidades gnósticas acertaram nas práticas e nos estudos. Outras se mesclaram com as narrativas locais, gerando novas doutrinas e seitas. E, por fim, algumas se perderam em meio às interpretações errôneas. Então, nós vamos ter um momento do crescimento do gnosticismo, tá? Quando ele é puro, onde ele é verdadeiro, ele tem um objetivo real, um objetivo nobre, mas, como sempre, uma parte desse conhecimento vai ficar com a religião de mistério e a outra com a religião pública. E depois, com o tempo, ele será enxovalhado. Existiram diversas comunidades e seitas gnósticas, todas tidas como heréticas pela Igreja de Roma por questões óbvias. O pensamento gnóstico ele é libertador. Afinal de contas, qual é o objetivo? É tirar aquela corrente que está no seu pé e pular fora da caverna. Essa imagem à esquerda aqui é Irineu de Lyon. Tá? Ele foi um bispo da cidade de Lyon, na França. Né? Na época era a capital das Gálias. E ele foi quem mais escreveu sobre os gnósticos. Felizmente, graças a ele, muitas informações sobre os gnósticos chegaram até hoje para a gente. Né? Esse livro dele aí, Contra as Heresias, é o que é mais utilizado como fonte para estudar como é que eram os gnósticos, quais eram os segmentos de seitas gnósticas. Então, parando até aqui, o que nós aprendemos até agora que eu gostaria que vocês guardassem? A religião é usada para manipular as massas, inclusive os ateus. Inclusive os ateus, tá? Alguns ateus, eu não gosto dessa religião, não gosto daquela. Sim, não esqueça que você, por algum motivo, por não gostar, você foi manipulado para não gostar. Mas algumas preservam um caráter secreto. A importância social dada à matéria e à metafísica varia de tempos em tempos. Gnose é um ato de compreensão do universo diferente de gnoses. A gnose está no seio das verdades, das verdadeiras igrejas e organizações esotéricas. Gnosticismo é um conjunto de vários tipos de seitas e religiões. Algumas buscavam a gnose e outras não. Então, depois de um certo momento, algumas seitas gnósticas realmente continuavam preservando a busca pelas práticas gnósticas. E outras não. Outras realmente tornaram-se religiões como religiões públicas, tá? Como a Igreja Romana, simplesmente brigando por disputas políticas. Muitas delas vão se dizer gnósticas apenas para fazer frente à Igreja Romana, assim como mais lá para frente nós vamos encontrar no protestantismo. O movimento da Reforma Protestante ele é um reflexo também de alguns movimentos gnósticos que ocorreram na Idade Média.